Olá, começando mais uma reunião de pauta nesse dia 28. Estamos aí na véspera do dia 29, será um dia de luta nas ruas de todo o Brasil, tanto que é o nosso tema central do programa de hoje. Mas antes disso, de iniciarmos a pauta do programa, gostaria de pedir para os companheiros compartilhar nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, de Telegram, ajudar na divulgação da nossa TV entre aí os meios de esquerda, manda para os seus companheiros de esquerda, de luta, para acompanhar, conhecer o Reunião de Pauta, conhecer também a COTV. Peço também para quem está nos acompanhando que apoie uma imprensa independente, operária, revolucionária, como a COTV, contribua financeiramente. Pelo chat, você pode contribuir com super chat, super sticker, ou então dá para, como membro, garantir uma contribuição mensal para o nosso canal, para que nós possamos melhorar cada vez mais, aumentar a nossa grade de programação ao vivo, melhorar a qualidade dos nossos programas, a nossa transmissão. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento o Reunião de Pauta, que é um programa matinal aqui da COTV, vai ao ar a partir das 9 de segunda a sexta-feira. Apresento com os companheiros, com a companheira Marília Garcia. Vamos lá então para os bom dia. Bom dia, Marília, tudo bem? Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o Reunião de Pauta. E bom dia, Márcio, nosso convidado de todos os dias. Bom dia, companheiras. Muito bom estar aqui hoje, né, nessa véspera desse grande dia que vai ser amanhã. Também muito bom dia ao nosso convidado das sextas-feiras, né, companheiro Vinícius, direto do Rio de Janeiro. Maravilhosas atividades aí. Bom dia, companheiros e companheiras, telespectadores da Causa Operária TV. De fato, acabei de voltar aqui de uma atividade, a gente vai até mostrar mais para frente. Mas é um prazer estar de volta aqui no Reunião de Pauta, que eu apresento todas as sextas-feiras. Passa aí a bola para os companheiros para a gente começar as notícias. Bora lá, então. Como de costume, vou iniciar aqui o debate em torno da pandemia, apresentar para os companheiros a atualização das últimas 24 horas e umas outras notícias para a gente debater. Bem, o Brasil registrou 2.130 novas mortes por Covid. Ultrapassamos, então, os 456 mil óbitos. Lembrando que, apesar de ser um número alto, é subnotificado. A gente sabe que a situação é ainda mais grave. E em relação aos números de novos contaminados, estamos com 16.341.112 casos desde o início da pandemia. E nas últimas 24 horas foram 65.672 novos casos. Situação ainda muito crítica, né? Estamos acima aí das 2.000 mortes hoje, apesar da média estar um pouco abaixo de 2.000, com 1.766 óbitos por dia, é ainda um número bem alto. E eu gostaria de destacar uma questão em relação à vacinação, já que seria uma medida aí para avançar contra o desenvolvimento da pandemia, mas a gente vê que, além de não ter muita vacina, né, eles dificultam ainda mais a vacinação. Por exemplo, aqui em São Paulo, vão começar a exigir comprovante de residência para vacinar contra a Covid. Essa nova proposta é apresentada aí. A medida foi anunciada pelo novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e, na verdade, é colocado aqui que é para evitar que pessoas de outros municípios, pessoas que não sejam da capital, se vacinem. Mas, na verdade, isso vai só dificultar a própria população de ser vacinada. Porque aqui em São Paulo, em muitos bairros populares, as pessoas não têm comprovante de renda, tem vários lugares aí que as casas não são regularizadas, então as pessoas não têm comprovante de renda. E como as pessoas vão se vacinar? Vê que aí mais um empecilho para que a população no geral seja vacinada. E também expõe a farsa do João Dória em torno da campanha da vacinação, né? Não sei se os companheiros lembram no início que ele estava fazendo toda a propaganda
ele até falava, né, que o pessoal de todo o Brasil, já que ele estava fazendo aí campanha para sua candidatura presidencial, ele falava, né, pessoas de todo o Brasil poderiam vir para São Paulo e ser vacinadas, né, mas pelo jeito não vai ser, não é assim que funciona, até porque não tem vacina do mundo. Inclusive, essa medida é tomada justamente porque falta vacina. Outro motivo aí para eles dificultarem, né, a vacinação. Mas também porque o Dória, quando falou isso, claro que não tinha interesse em de vacinar todo mundo. Só para completar, em relação a essa questão da vacinação, um estudo da USP indica que a vacinação ela foi menor em bairros populares, onde tiveram onde esses locais aí apresentaram um maior número de mortes. Por exemplo, as regiões mais ricas tiveram um índice de imunização igual ou superior a 12,5% dos habitantes, quando que em relação aos bairros mais distantes, a vacinação foi de 5% a 7,5%. Esse resultado, ele é conclusão de um estudo que chama Prioridades na Vacinação, Negligência e Geografia da Covid-19 em São Paulo. E esse resultado também, além de, claro, a gente vê que, claro, a população mais afastada, a população dos bairros operários tem mais dificuldade para ser vacinada também, mas isso acontece porque eles priorizaram as pessoas mais velhas, que tem mais pessoas mais velhas nas regiões mais ricas. Então, eles acabaram sendo vacinados. E nos bairros distantes, além da população mais velha ser menor, é a população trabalhadora, que não é prioridade na vacinação. Não ser os trabalhadores da saúde, nenhum outro trabalhador está sendo colocado aí para ser vacinado, nenhuma categoria. E essa população também mais distante é a população que usa mais o transporte público. Algo que a gente sempre denunciava que o verdadeiro local de disseminação do vírus, que é o transporte público, não era aí alvo de uma campanha de isolamento social, de diminuir, né, o número de passageiros. A gente denunciou aqui quantas vezes que os metrôs estavam lotados. E vejam só, esse é o resultado, né? Causou muito mais mortes para a população dos bairros operários. Bem, passa aí para os companheiros. Bem, eu queria comentar aqui sobre a questão da pandemia. O fato da pandemia, pelo seu caráter geral, né, e por levar as pessoas a temerem, inclusive o próprio sistema de saúde, a gente vê aí que foi feito um levantamento de uma série de outras doenças que estão sendo, cujos diagnósticos estão sendo impedidos pela pandemia. Uma delas é o próprio câncer de mama, que a pandemia pode ter deixado aí mais de 4 mil casos sem diagnóstico no Brasil. Quer dizer, só nesses 2 anos, a gente teria realizado aí, a gente diminuiu 42% das radiografias mamárias em comparação com o ano anterior, quer dizer, caindo de 1.948.471 em 2019 para 1.126.688 no ano que começou a pandemia. Quer dizer, é importante falar que essa questão ela está em várias situações, né? Como a gente falou, tem uma outra doença relacionada aí aos pulmões, que é o SARS-CoV-2, que ele também está se disseminando conforme se dissemina a questão do coronavírus. Exatamente por ser uma doença oportunista, né? Conforme a pessoa abaixa a imunidade por conta do coronavírus, o SARS-CoV-2 ataca e por isso tem condições de disseminar também. A gente vê também um surto de sarna no litoral de São Paulo. Quer dizer, tem uma série de doenças aí que
estão descontroladas por causa da superlotação aí, da superutilização do sistema de saúde para outras doenças, né? Uma coisa interessante também sobre isso, né, falando sobre a questão ainda do coronavírus, é que a gente tem aí chegando próximo ao Brasil, a variante indiana, por ser mais virulenta e causar mais problemas para a pessoa, ela suscitou aí uma outra doença oportunista que ocorre depois da pessoa se recuperar do Covid. Geralmente são pessoas que são diabéticas e tudo mais, e, portanto, o Covid aumenta o açúcar no sangue, fazendo com que o fungo preto ele se alastre na pessoa, e ele é um fungo muito virulento, porque ele consome aí as mucosas do nariz, dos olhos e do pulmão. Quer dizer, mostrando aí que a questão do coronavírus, ela vai além da própria doença. A gente já sabe que a doença, ela tem o problema de quanto mais tempo ela fica em disseminação, mais as mutações acontecem, podendo ter mutações mais virulentas, como está acontecendo. Mas também a gente vê aí que a continuidade da doença permite que várias outras doenças se disseminem, mostrando aí que o fracasso dos governos em conter a pandemia global e conter, nesse sentido, todas as outras doenças que estão se disseminando por conta disso. Quer dizer, é uma situação de calamidade geral, a gente tem que colocar isso daí, e é uma consequência da política capitalista, que é a política dos lucros. Em vez de se criar uma vacina e um tratamento rapidamente com o esforço coletivo dos governos, a gente vê que isso daí é deixado para as empresas individualmente fazerem esforços aí, e no sentido de promover uma luta entre os setores que criaram vacina, e finalmente uma lucrar mais do que as outras, né? É o que está acontecendo. Eu queria comentar essa questão do Covid, o que foi colocado pela Isa no início do programa, sobre essa questão do comprovante de residência, né? Que é mais uma atitude fascista aí do governo ou da prefeitura de São Paulo, né? Prefeitura de São Paulo, porque uma boa parte da população não tem nem casa para morar, né? E a gente viu aí, por exemplo, a gente comentou bastante até depois do 1º de maio, né? A quantidade de moradores de rua que tinha só na Praça da Sé. A quantidade de moradores de rua na cidade de São Paulo deve ser uma coisa gigantesca, né? Milhares, dezenas de milhares, provavelmente. Não tem nem onde morar, isso sem contar com as pessoas que não têm o comprovante, como foi comentado, né? Eu acho interessante que eu fui procurar agora para ver esses números, e aí você vê que não só a quantidade de moradores de rua é gigantesca, como o governo ativamente se esforça aí para aumentar essa quantidade, fazendo os despejos fascistas, né, no meio da pandemia. E antes da pandemia é igual, mas agora tem esse toque aí mais genocida, né? Você despejar as pessoas em meio a uma crise generalizada dessa que o risco de morte aí da população é altíssimo, né? Então, eu fui procurar o número e o que eu achei, na verdade, foi uma notícia de que está acontecendo agora, nesse momento estava marcado para as 5 horas da manhã, teria que ver aí o desenvolvimento do despejo. Moradores aí de uma comunidade da Zona Norte, que teve até uma manifestação no dia de ontem, em frente ao Tribunal de Justiça, com mais de 70 pessoas na manifestação, porque a polícia aí estava marcado para a polícia despejar 230 famílias. Sendo dessas 230 famílias, 150 pessoas são crianças e 50 são idosos, né? Isso daí provavelmente está acontecendo nesse momento aí com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, invadindo aí uma comunidade e expulsando as pessoas e quebrando tudo que as pessoas têm, jogando elas nas ruas, que a gente sabe que é assim que eles costumam fazer, né? Esse tipo de atitude fascista aí vem em conjunto com
com o decreto, eles mandam a polícia e eles mandam o decreto de que esse pessoal não vai ser vacinado também, né? É uma coisa nazista, né? Uma coisa. Você fica impressionado como isso pode acontecer no. É o governo do Partido Social Democrata, né, brasileiro, né, o PSDB, parece mais um Partido Social, como é que é? Nacional Socialista, né? Um negócio nazista mesmo de fazer isso com a população de São Paulo. Eu acho interessante que teve uma manifestação, né? Teria que ver, na verdade. Manifestação ontem, teria que ver se a manifestação foi de sucesso e não ocorreu o despejo. Mas o que eu acho interessante também é mais uma demonstração da tendência de mobilização, né? Como a gente vem falando, tá até difícil de contabilizar o número de manifestações que aconteceu esse mês, né? Você vê, eu fui procurar uma informação aqui sobre um número e apareceu uma notícia de manifestação que aconteceu ontem. Isso deve ter acontecido no Brasil inteiro. Essa questão dos despejos, por exemplo, a gente sabe que está como experiência que a gente está organizando uma ocupação lá em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, que a gente está trazendo alguns companheiros aqui para o Rio para manifestação, e eles também estavam aí para ser despejados no dia de ontem. Você vê aí que é uma coisa generalizada no Brasil, você atacar aí a população mais pobre, o povo trabalhador mais pobre que não tem nem casa, e expulsar as pessoas para aumentar os lucros aí da especulação imobiliária. É uma coisa absurda, né? Bom, passo a palavra para os companheiros. Exato, Vinícius. Bem, o companheiro Márcio teve um probleminha técnico. Vamos ver se ele consegue voltar. Enquanto isso, damos continuação aqui à nossa pauta. Eu queria destacar, antes do tema central do nosso programa, outras notícias aí que reforçam a necessidade da luta nas ruas, a necessidade do ato de amanhã e de uma continuação da luta da esquerda. Por exemplo, em relação ao salário mínimo, a gente está vendo toda essa situação de miséria da população, a carestia, e aí a Câmara dos Deputados manteve o salário mínimo este ano em R$ 1.100. O valor foi definido aí pelo governo em dezembro do ano passado, por medida provisória, mas agora vai se tornar definitiva. O valor representa um aumento de R$ 55, que seria 5,26% em relação ao valor de 2020. Mas, claramente é um valor baixíssimo e é muito menor em relação à inflação. Inclusive, a gente vê, né, que como o aumento é baixíssimo, se a gente for comparar o aumento de outras necessidades básicas, né, das famílias brasileiras, dos trabalhadores, principalmente o aluguel, que terá um aumento aí significativo. A inflação do aluguel tem a maior alta em 25 anos. O Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, que é conhecido como inflação do aluguel, ele que representa esse índice, que eles fazem esse reajuste do aluguel, ele subiu 4,10% em maio, acumulando então uma alta de 37,4%, 0,4%, num período de 12 meses. Veja, muito alto. Esse número é apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Para vocês terem ideia, companheiros, de como esse valor é altíssimo, por exemplo, um aluguel que terá o vencimento, o reajuste agora em junho, se ele está em torno de R$ 2.000, ele passará a custar R$ 2.740 no pagamento do mês de julho. Veja só, é um aumento altíssimo e para muitas famílias significará perder a condição de pagar o aluguel, porque ele vai subir quase R$ 1.000. Então, vejam só, vai aumentar aí o número de pessoas que não vão ter o comprovante para conseguir ser vacinado, né? Veja só, uma situação absurda. E a gente aqui citando só o preço do aluguel, né? A inflação do aluguel. A gente pode trazer nas próximas edições do programa a inflação de outros alimentos, de outras necessidades básicas, e também não está nem perto aí do aumento que teve o salário mínimo. Comentários? Acho essa questão do salário mínimo é uma coisa bem importante, né? A gente
vê aí o valor ridículo que existe no Brasil, não é uma coisa absurda que se mantenha todos os anos esse valor, que é um salário de miséria, né? A gente, a gente tem a palavra de ordem de auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, né? Que seria o mínimo mesmo, né? Agora a média aí dos brasileiros está ganhando aí R$ 250, que não dá para nada, né? Os que estão ganhando alguma coisa, que é muito pouco. Mas eu gostaria de lembrar aqui que essa questão do salário mínimo é a nossa palavra de ordem aí deveria ser a defesa de um salário mínimo vital, né? Que tem que permita aí dar o básico para a população, né? Não o básico para a pessoa sobreviver, conseguir não morrer de fome. Isso é uma coisa absurda, né? O básico para a pessoa ter uma vida decente, né? A gente vê aí tem até é baseado até no artigo da Constituição, né, que fala que precisa de dinheiro para moradia, para roupa, para comida, para lazer. Tem um cálculo básico que é feito aí por algumas organizações, o DIEESE é a mais famosa, a gente também fez um cálculo. E a gente sabe aí que o salário mínimo deveria estar por volta de R$ 5.000, né? Ou seja, 5 vezes maior do que o que existe agora no Brasil, né? O pessoal fica até. Tem um pessoal que até se assusta com esse valor, porque acha. Todo mundo gosta, né? Quando ouve, ninguém é contra o salário mínimo de R$ 5.500, né? Acho que é uma coisa que, se você falar para a maior parte da população, se o cara não for um burguês, se ele não for um patrão, ele não vai ficar contra, né? A não ser que ele acredite aí numa propaganda da burguesia. O pessoal fica meio descrente, assim. Mas, bom, na Europa, que não é o socialismo, é só um país, assim, um pouco mais envolvido, um país que tem mais riqueza, o salário mínimo lá também, se você converter para o valor de real, hoje em dia ele está por aí também, né? Não é nada fora da realidade, é uma coisa bem possível de acontecer, né? É uma coisa que dá para acontecer, a gente tem que lutar por isso, né? Tem até o nosso boletim, nosso bandeira vermelha aqui do dia de hoje, um boletim comunista. Pode passar aí a capa, tá aí nossa palavra de ordem do dia, né? Por um salário mínimo vital, mobilizar neste sábado. Uma das pautas aí que a gente vai levar nas manifestações de amanhã. E ali tem outras matérias aí, fim dos presídios, liberdade para os presos e polícia torturou os que ela não matou. Interessante, tem que dar uma lida nisso daí que eu não peguei ainda da questão do jacarezinho, mas a gente vai falar mais do jacarezinho um pouco mais para frente. Passo a palavra aí para ver se os companheiros têm mais algum comentário. Eu acho que é importante essa questão do salário mínimo vital, porque a gente vê aí que a política geral do governo não é só diminuir o salário mínimo, né? A gente vê aí que a diminuição do salário mínimo, ela está associada com uma política de cortes gerais de gastos em relação à população. Quer dizer, não só a gente vê uma diminuição do salário mínimo, mas também a gente vê, em geral, a política burguesa de ataques aos trabalhadores sendo aplicada em todas as áreas. Nesse sentido, a luta pelo salário mínimo vital é uma luta que vai além do próprio salário, né? Quer dizer, ela está associada aí com diversos outros direitos que os trabalhadores têm que ter, inclusive que a política geral do salário mínimo vital é uma lógica política que vai levar também à retomada de outros direitos fundamentais dos trabalhadores. Que exatamente a conquista do salário mínimo vital vai ser a conquista dos direitos trabalhistas, né? Então, quer dizer, é uma questão fundamental que a gente tem que colocar. Hoje em dia, o salário não só é de fome, como a política é de fome, né? A gente vê aí, no ano passado, a gente viu ser possibilitado, né, ser legalizado a demissão de dezenas, às vezes centenas de pessoas de uma vez de cada emprego, né? Quer dizer, o aumento do desemprego é uma coisa enorme e, nesse sentido, o aumento do desemprego está associado aí com o corte de salários, né? Se as empresas querem fazer o corte de gastos em geral, logicamente elas vão começar pelo corte de salário, em seguida vão fazer aí esse corte de pessoal, né? De pessoas, de trabalhadores. Então a gente tem que colocar isso daí, né?
que é necessário desenvolver toda uma luta em torno dessa questão do trabalho. O salário mínimo vital é uma das reivindicações fundamentais dos trabalhadores, assim como a reivindicação das 35 horas de trabalho semanal, sem redução de salário, né? Quer dizer, se tem menos trabalho, que todo mundo trabalhe menos, mas continue recebendo a mesma coisa, que é uma questão essencial também. Exato. Bem, só para rapidinho, antes da gente iniciar o tema central, linkado com a matéria que fala do aumento do aluguel, tem também uma outra notícia que o gás encanado sobe até 40% em São Paulo a partir de segunda-feira. Veja só, mais aí um aumento para a população. E, então, vamos lá, tema central. A gente está falando aqui, né, todos esses ataques contra a população. E a única maneira da gente fazer uma luta real é nas ruas. Amanhã será um dia de ato aqui no Brasil, 29 de maio. Depois aí de um jejum da esquerda, que ficou em quarentena, levantando aí as mais inúmeras, as variadas desculpas para não ir às ruas, mas o nosso 1º de maio venceu essa política e mostrou que não é só muito necessário a gente ir para as ruas manifestar, como é possível. 1º de maio mostrou que dá para fazer, que tem como fazer e é preciso fazer. Nesse sentido, os atos aí aprovado pelo um amplo setor da esquerda acontecerão, muitas organizações chamando, organizações importantes, CUT, UNE, organizações grandes, chamando para esse ato do dia 29. E nós, o partido, estamos fazendo aí um trabalho de convocação, tem até foto aí, principalmente do Rio de Janeiro, os companheiros estão fazendo panfletagem, fizeram um trabalho de convocação no Jacarezinho, também para chamar a população para lutar pelo fim da polícia. O Jacarezinho teve recentemente, né? E o partido fazendo um trabalho com essa população para mostrar que a luta, organizar junto com eles a luta nas ruas. Bem, passa aí já para os companheiros. Já que está mostrando aqui, né, o Rio de Janeiro, vou entrar para falar um pouco também. Isso daí são as colagens que a gente fez. A gente está com um comitê de luta aqui, né, que a gente está chamando grupo de trabalho de organização do ato. A gente está agrupando aí todos os companheiros que estão dos comitês de luta, do PCO, dos outros partidos, que estão dispostos a fazer a agitação para esse ato aqui. Então, tem aí os nossos materiais, nós temos esses cartazes, esses panfletos, os adesivos tradicionais do Fora Bolsonaro. A gente está fazendo atividade todo dia, aí, desde segunda-feira, desde as atividades de rua, né? Tem aí os companheiros no bairro de Botafogo fazendo mais uma colagem. A gente colou ontem em 4 bairros diferentes, incluindo o Jacarezinho. E a gente tá fazendo aí um amplo trabalho de agitação aqui na cidade do Rio de Janeiro, pro ato do dia 29, né? Tá aí mais uma colagem. Queria mostrar a parte Isso foi agora. Acabei de voltar aí da Central do Brasil, nossa panfletagem lá no lugar mais movimentado do Rio de Janeiro, onde passam aí centenas de milhares de trabalhadores todos os dias. Convocamos agora para a manifestação. Pode continuar. Nossa bateria, que a gente conseguiu aí, um companheiro músico desenrolou a bateria pra gente. Vamos ter aí nossa bateria Zumbi dos Palmares aqui no Rio de Janeiro, participando da manifestação. Vamos fazer um ensaio hoje à noite também. Pode continuar. E aí, não sei se as fotos do Jacarezinho estão por aí, mas queria... estão chegando aí, né? Queria falar que eu estava lendo agora aquela matéria do nosso Boletim Vermelho, né? E eu vi que, bom, todo mundo que deve estar assistindo aqui sabe que teve a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma chacina e assassinou dezenas de pessoas na favela do Jacarezinho, esse dia 6 agora, 6 de maio. E não só a polícia matou aí essas pessoas, como ela também torturou as pessoas, né? Então, estava vendo aqui os relatos que foram revelados aí pela Defensoria Pública e
PM obrigou aí os próprios moradores a carregar os cadáveres dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus conhecidos ali nos becos da favela, na base do fuzil, né? Não só ela assassina as pessoas na favela, como ela usa aí a força para fazer as pessoas carregarem os próprios cadáveres, né? Uma monstruosidade aí, o que é perpetuado pela polícia brasileira, né? Uma coisa, não dá nem, pô, difícil achar palavras para descrever, né? Então a gente, bom, estamos fazendo aí isso daí foi nosso trabalho no Jacarezinho, a gente já tinha um trabalho aí desde o ano passado lá na comunidade Jacarezinho. A gente foi, isso daí foi no dia de ontem, tá aí o companheiro do partido, o companheiro André Constantini, do PT, e que também organiza aí o Movimento Nacional de Favelas e Periferias, foi conosco lá também para fazer essa atividade. Tem ali os outros companheiros também no Jacarezinho. Se tiver, tem uma foto que está todo mundo um do lado do outro com os cartazes. Ali também temos a companheira Lohane, que organiza aí o movimento das mães que perderam seus filhos ali pela violência policial. Estamos tirando aí não só fazendo essa colagem de cartazes, como fazendo também uma articulação para trazer um ônibus aí com os moradores do Jacarezinho para participar da manifestação, né? Que é mais fácil assim, é mais organizado, muita gente também não tem condição aí de se locomover com facilidade, então vamos tirar esse ônibus para levar os companheiros, os moradores de Jacarezinho para o ato. E a gente está convocando aí para Candelária, às 10 horas, aqui no Rio de Janeiro. A gente eu vi que tem alguns companheiros confusos aí com a questão do local, que está sendo divulgado amplamente o Zumbi dos Palmares. A gente tinha marcado já a Candelária bem antes de marcar o Zumbi dos Palmares, e são locais próximos, né? Então a gente decidiu fazer uma concentração do nosso bloco, né? O bloco aí com o PCO, com os comitês de luta, com as organizações que estão sempre com a gente, o Movimento Nacional de Favelas e Periferias, do André Constantini, estamos trazendo aí os ônibus também. Vamos fazer esse bloco de esquerda, o bloco combativo do ato, com a nossa bateria, e vamos levar aí as principais palavras de ordem para não deixar o ato a gente ir organizado e esquentar o ato, né? Não deixar aquela coisa morna que a gente viu aqui nos últimos atos, né? Que eles, eles cantam as piores palavras de ordem, as menos combativas. Depois da chacina do Jacarezinho, por exemplo, teve aí setores da esquerda que estavam tentando boicotar a palavra de ordem do fim da polícia militar, que não era nem o fim da polícia, né? Era o fim da polícia militar, que é uma coisa um tanto absurda, que tem alguém de esquerda que não defende o fim da polícia militar, né? Mas então esse nosso bloco vai ser o bloco aí com o bloco pelo fim da polícia, o bloco pela greve estudantil, né? Nós aqui da juventude tem a questão da FRJ, aqui no Rio de Janeiro, outras universidades que estão numa situação terrível. Esse bloco vai ser o bloco que vai defender a greve com ocupação, em defesa das universidades, vai ser o bloco aí com o Fora Bolsonaro de fato, não é esse Fora Bolsonaro meia boca aí, que é um impeachment, um acordo, não, um bloco que de fato quer derrubar o Bolsonaro. Estamos fazendo essa ampla mobilização aí, convocando para Candelária às 10 horas, para chegarmos organizados ali quando chegarmos no ato, na concentração do ato lá no Monumento do Zumbi, e causar um impacto, né? Causar um impacto bem positivo, um impacto que traz o ato todo à esquerda, né? E a semana vocês viram aí as atividades que a gente fez, né? Estamos aí, força total, na mobilização do dia 29, que é aí um dia muito importante de lutas, que parece que tem atos marcados aí em 80 cidades, né? Uma coisa um tanto impressionante, né? Se a gente parar para pensar que... É interessante, né? Que dia 29 é fim do mês, né? O mês aí termina no dia 31. 2 dias antes do fim do mês, aí tivemos um mês aí que começou com o 1º de maio, o dia aí nacional o ato centralizado em São Paulo, né, com o nosso grandioso ato lá, e ele vai terminar agora com 80 atos no Brasil inteiro, que é uma coisa, né, mostra aí o poder que teve a mobilização do 1º de maio, né, uma coisa que, se a gente tivesse mês passado, né, em abril, para quem acompanha, né, a gente que está sempre na luta acompanhando, abril falado assim, não, mês que vem vai ter um dia com 80 atos. A gente será que é possível? Será que vai acontecer? Bom, tá acontecendo, vai ser no dia 29. E aí, então, a gente convoca aí todas as ruas, principalmente aí para os atos das capitais, né, que são os principais atos. Tem ônibus sendo organizados, caravanas sendo organizadas para levar as pessoas para as capitais,
para participar aí da mobilização nacional pelo auxílio, vacina e fora Bolsonaro. Bom, passo a palavra aí para os companheiros para falarem também sobre esse tema. Exatamente, né? Acho que é importante que o companheiro Vinícius falou, né, sobre toda a articulação do ato do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo a gente também está promovendo aí uma organização dentro da cidade aqui de São Paulo, no próprio estado de São Paulo, para trazer uma série de pessoas, de organizações também para o ato. A gente tem aí a organização das caravanas dentro da cidade de São Paulo, inclusive, exatamente para promover uma maior adesão ao ato. Exatamente, a gente vê aí que, como foi falado, essa manifestação, ela é mais uma das manifestações de uma verdadeira de um verdadeiro processo de mobilização permanente que está ocorrendo, né? É importante a gente colocar isso daí, porque na tendência de mobilização que a gente tem, inclusive a exemplo da situação da Colômbia e de outros países da América Latina, a gente vê aí que há uma tendência não só de mobilização, como de explosão social, né? E essas mobilizações, elas exatamente são a ferramenta, o mecanismo de incitar essa explosão social. Quer dizer, é importante, é fundamental que a gente desenvolva essas manifestações cada vez mais frequentemente e chame toda a população para participar e se manifestar em relação a todos os problemas que estão acontecendo na pandemia. As nossas palavras de ordem fundamentais são essas, né, da vacina, auxílio emergencial e a questão do salário mínimo. Mas a gente tem uma série de outras reivindicações, em diversos outros setores de luta. A questão das universidades é uma questão fundamental, que o corte de gastos das universidades é tão grande que a ponto de chegar numa situação em que as universidades têm que fechar as portas, né? Quer dizer, eles estão inviabilizando a própria existência das universidades no Brasil, e universidades grandes, né? Quer dizer, o FRJ, a gente vê aí aqui a Universidade Federal de São Paulo também perigando aí de fechar as portas, e uma série de outras universidades ao redor do Brasil com esse problema. A gente também tem uma série de outras reivindicações salariais, dos trabalhadores, dos professores, na questão da volta às aulas também. E a gente poderia ficar aqui falando até amanhã, falando a série de reivindicações que são necessárias aí para esses atos. Quer dizer, finalmente, a gente vê que a manifestação é a questão essencial para levar essas reivindicações à frente, né? Quer dizer, promover uma grande luta aí nacional em torno da mobilização da população. Exato. O Vinícius falou 80 cidades, mas tem matéria da própria imprensa burguesa que aponta aí que seriam 85 cidades, tem protesto marcado. Um pouquinho... de fato, se a gente imaginasse, né, que terminaríamos o mês com quase 90 atos pelo Brasil, muita gente não ia acreditar, mas é isso que está acontecendo. Nas capitais são quase todas confirmadas. Eu vou citar aqui algumas cidades: Maceió, Manaus, Macapá, Ilhéus, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, Caxias, Minas Gerais tem várias cidades: Belo Horizonte, Barbacena, Caratinga, Divinópolis, Governador Valadares, tem mais outras aqui, várias: Uberaba, Uberlândia, em Dourados, Cuiabá, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Paraná também
5 cidades, a principal Curitiba, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte será em Mossoró, em Natal, em Porto Velho também terá, Caxias do Sul, Santa Catarina será Florianópolis, Blumenau e Joinville, em Aracaju também teremos atos, São Paulo, várias cidades, terá na capital, né? Também terá no Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Assis, Campinas, Indaiatuba, Jacareí, Praia Grande, Santos, Taubaté e Ubatuba. E no Tocantins também terá em Araguaína e Palmas. Eu citei só algumas cidades, companheiros, são várias. Citei as mais destacadas, mas em todas essas 85 cidades tem convocação, mostrando aí que tende a ser uma mobilização grande. Tem também marcado atos no exterior. Nós, os militantes do PCO, dos comitês de luta, estão convocando também, e outras organizações convocaram também para esses atos no exterior. Então, terá aí vários locais. Quem está assistindo, se é de uma cidade menor, que não tem uma convocação, mas faça também um chamado, faça uma faixa com as palavras de ordem por vacinação, auxílio emergencial, contra a privatização dos Correios, por fora Bolsonaro. Faça um ato, chame aí alguns amigos, ou então vai em algum lugar para acender essa faixa. Acho que demonstra aí apoio a todas essas manifestações, que essa precisa ser a luta, né, para combater todos esses ataques que a população vem sofrendo. A produção está passando aí os cardzinhos, né, dos atos que o pessoal está chamando. Pode falar, Vinícius. Eu acho importante esse destaque agora no final, né, que o ato é amanhã, mas a gente ainda tem tempo aí de convocar as pessoas, né, apesar dos atos serem grandes, como tenderem a serem grandes, é bom a gente, como a gente está fazendo aí na parte das cidades do país, onde estamos organizados, juntar o nosso bloco, né, para a gente ir de forma organizada para o ato. Então, todo mundo que está assistindo aí, os companheiros, podem ainda passar o dia de hoje convocando as pessoas, talvez ainda dê até para fazer algumas atividades, dependendo da cidade, panfletagens e tudo, mas convocar as pessoas para irem em conjunto no ato, no nosso bloco aí, o bloco vermelho dos atos, né, o nosso bloco sempre é o bloco mais vermelho, e participar aí de forma organizada dessa mobilização que vai fazer ela ser ainda mais impactante, né, do que ela já vai ter um impacto, né. Puxar aí o ato aí para a esquerda, que a gente tem essa capacidade. Então tem aí as divulgações, né? A gente vê aí a divulgação da AJR, da Abaixo Instrução das Universidades, né, aqui no Rio de Janeiro. Vamos levar aí também comentar, né, que a participação dos estudantes aqui também, do Comitê de Luta Estudantil do Rio de Janeiro, nessa organização aí que eu mostrei há pouco tempo aí das atividades do Rio de Janeiro, também tivemos esse destaque aí da participação dos estudantes. E, bom, é isso, convocar aí, aproveitar que ainda tem um dia, não acabou, aí temos aí um dia de luta, para fazer aí crescer e ficar melhores ainda essas mobilizações de amanhã. É isso. Eu gostaria de agradecer o pessoal do chat. Nós tivemos super sticker da companheira Maria Ângela Bidu, que ela mandou o super sticker fofinho, e também agradecer ao nosso companheiro Carlos Nishimiya pelo super chat. Desejar um bom dia para o Cauê Transmonte, Carlos Adustos, Rock 10, Regina Marques está aqui, agradecendo o companheiro Márcio que conseguiu resolver o acesso dela ao JCO, ficamos felizes que ela conseguiu resolver. Silva Mirro, bom dia. Pedro Brandão, quem mais? Jane Lorena, comenta, amanhã vamos tomar as ruas, isso aí. Igor Teodoro, Angelina Silva, Maria Ângela Bidu, que comentou aqui também, Juventude Guerreira, essa do PCO, parabéns a todo o PCO, que com disciplina, orientação, convicção marxista de fato está mostrando como se luta, e ela e a companheira Angelina gostaram aí de ver as atividades do Rio. É isso, companheiros, muito obrigada. Obrigada, Marília. Obrigada, Isa, obrigada, Vinícius. Até semana que vem. Até semana que vem.
Tchau, tchau.